Um trio de amigos tem sua viagem interrompida por um hacker misterioso, porém quando eles vão investigar acabam se deparando com algo surreal. Fala galera, iremos acompanhar O Sinal, Frequência do Medo, um filme de ficção científica de 2014. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Numa lojinha de beira de estrada, Nick Eastman vê um garoto tentando de tudo para conseguir o bichinho de pelúcia dos seus sonhos de uma daquelas máquinas de pegar prêmio. Então ele vai mancando até lá com um copo de café nas mãos, e notando as tentativas frustradas do garoto, ele pergunta qual era o brinquedo que o menino estava tentando pegar. Então, Nick coloca o café de lado, pega um marcador e desenha um esquema completo bem no vidro da máquina, explicando detalhadamente como conseguir o brinquedo que o pirralho desejava, e além disso ele dá uma nota de $1 para o garoto, desejando-lhe boa sorte antes de se despedir. Após isso, vemos que Nick, sua namorada Hailey Peterson e seu amigo Jonah Brack estão numa boa viagem pelo sul dos Estados Unidos, indo de Massachusetts até a Califórnia. Os três jovens são alunos do MIT, mas como Hailey fará um intercâmbio em outra universidade por um ano inteiro, os meninos decidiram acompanhá-la na estrada. Durante o percurso, eles visitam diversos lugares diferentes e incríveis e se divertem de várias maneiras. No entanto, Nick ainda fica triste de vez em quando, lembrando-se dos dias em que suas pernas funcionavam como deveriam, e ele costumava correr despreocupado na floresta como um animal solto em seu habitat. No meio da noite, Nick acorda em um hotel de beira de estrada em que o trio decidiu dormir. Ele olha seu celular e vê que haviam novas mensagens de um cara desconhecido, então ele acorda seu amigo e avisa que Nomad estava de volta. Então os dois jovens abrem o notebook e começam a conversar com o tal de Nomad. E através dessa conversa fica claro que Nomad hackeou o MIT e os garotos que foram culpados por isso, e por sorte não foram expulsos. A conversa continua e Nomad mostra que tem acesso à câmera de notebook da Hailey. Os garotos ficam irritados e começam a pôr em prática seu plano para ir atrás do hacker babaca. Para isso eles usam todas suas habilidades hackers e conseguem descobrir a localização do cara que está em Nevada. Nesse momento, Hailey acorda e todos voltam a dormir, afinal eles terão uma longa viagem. No dia seguinte, os jovens acordam cedo e tomam seu rumo, mas no meio da viagem, Nomad envia uma foto do carro em que eles estão agora e mostra que sabe cada passo do trio. E vendo isso, Hailey diz que os caras deveriam deixá-lo em paz e parar com essa batalha para ver quem é melhor. Aparentemente, Nick realmente concorda com sua namorada, afinal todo homem sábio vai concordar. Na viagem, o trio passa por lugares e vive novas experiências. Aí, enquanto Nick vai até a loja de conveniência, Hailey pergunta a Jonah como seu namorado está com o fato de que ela vai passar um ano em outra cidade. E como não quer se envolver no relacionamento de seus dois melhores amigos, Jonah apenas diz que o cara está bem triste. E vocês, galera, acham que relacionamentos à distância funcionam? Nesse momento, Nick sai da loja e cai com tudo derramando café em si mesmo. E vendo isso, os amigos vão prontamente ajudá-lo a se levantar. Então Nick se levanta e vai comprar mais café para todos. Hailey vai atrás de seu namorado tentar animá-lo, só que por estar se sentindo um inútil, o garoto joga suas frustrações nela e a menina sai chateada. Depois disso, Nick sai da loja e diz para Jonah que decidiu ir atrás de Nomad. Então ele vai ver sua namorada que estava pensativa e chateada em outro lugar. Ao chegar lá, o cara se desculpa pela forma que agiu e diz que anda mal ultimamente, pois ele sabe que as coisas em seu corpo não estão boas e que vão acabar atrapalhando a vida de sua namorada. Hailey não gosta do pensamento do cara que está se afastando e joga seu colar para longe, dizendo que Nick pode ficar com suas promessas. Então os dois voltam para o carro e o trio retoma a estrada. No meio do caminho, Jonah diz que deveriam levar Hailey até a faculdade antes de irem ver o hacker, mas a garota não parece gostar disso. Pela noite, os três chegam em um local isolado de área aparentemente desértica e veem uma pequena casa abandonada. Eles percebem o clima estranho e hesitam um pouco, mas logo Jonah e Nick decidem entrar e falam para ela ficar no carro. E é isso que não pode, né, rapaziada? Iam saber desde o início que um grupo pequeno assim não pode se separar depois de chegar em um lugar tão suspeito. Além, é claro, de não terem avisado ninguém ou deixado uma mensagem a respeito de para onde os três estavam indo. Imagina se eles dão de cara com psicopatas ou sei lá, com aliens, enfim, né? Aliás, Nick parece ter algo parecido com a famosa síndrome do impostor, onde a pessoa não consegue ver seus próprios pontos fortes e na verdade apenas se coloca mais e mais para baixo, se colocando até mesmo como inferior. E nesse caso ele está assumindo que sua condição poderia atrapalhar a vida de sua parceira. Os dois jovens começam a vasculhar a casa e nascem dúvidas em suas mentes a respeito se o Nômade realmente está ali ou se apenas usou um IP aleatório. E aproveitando o clima do local, Jonathan mesmo prega uma peça em Nick. Os garotos continuam procurando pela casa, até que escutam os gritos de Hailey vindo de cima. A dupla volta rapidamente e apenas encontra o carro vazio, sem nenhum sinal da garota, até que do nada ela aparece no escuro e começa a flutuar. Então tudo fica estranho e Nick acorda algum tempo depois em uma cadeira de rodas. O garoto é levado até uma sala isolada. Lá ele se encontra com um homem vestindo uma roupa de proteção, o Dr. Wallace Damon, chefe de uma equipe que está ali para ajudá-lo a entender o que aconteceu com o trio. Damon pergunta sobre a primeira vez que Nick teve contato com o sinal, e vendo como o menino estava confuso, o doutor explica que Nick esteve perto de um EBE, uma entidade biológica extraterrestre. Nick continua sem entender nada e pede para falar com seus amigos e família, mas como não sabem o que aconteceu com os jovens, isso não é permitido no momento. E aí Nick começa a sangrar e a sessão é interrompida. E eu avisei, né pessoal? Aliens. Após isso, o jovem
jovem volta para o seu quarto e vê que existe uma tatuagem numérica em seu antebraço no estilo de um número de série. E como não tinha o que fazer, Nick observa seu recinto sem saber que estava sendo observado. No dia seguinte, o garoto é mais uma vez levado até uma sala para falar com Damon. E enquanto vai para lá, ele observa tudo que está em sua volta, os corredores, relógios e salas sendo limpas, além de também ver sua namorada deitada em uma maca e recebendo soro. Ao chegar na sala para falar com Damon, ele pergunta o que aconteceu com Hayley e pede para falar com ela, mas Damon conforta o cara e diz que por enquanto isso não é possível. Então o doutor começa a fazer perguntas estranhas para saber se o garoto é humano ou não, além de perguntar a respeito de Nomad. E aí, assim que fala tudo, outra pessoa entra ali e coloca uma televisão para que Nick veja as gravações da noite em que ele investigou a casa com Jonah. E em um frame específico, é possível ver um rosto em cima dos galhos da árvore. Nick fica assustado com isso, e Damon diz que o trio não estava atrás de um hacker. Logo em seguida, Nick está em seu quarto quando começa a ouvir a voz de Jonah vindo de um tubo de ventilação. A voz pergunta a respeito do Nomad, e diz que o local ali funciona como um relógio, logo antes de ir embora. No dia seguinte, Nick se encontra com Damon e pergunta o motivo dos relógios ali não funcionarem. E como resposta, Damon apenas diz que é um relógio quebrado, e pede para Nick resolver o problema que está em sua frente. O garoto até se nega, mas ao ser provocado, ele decide mostrar sua capacidade, e resolve facilmente. E com isso, Damon diz que finalmente começou a entendê-lo. Com isso, o jovem se irrita, e diz que não fará mais nada até que possa ver sua namorada. Por conta disso, o garoto é levado à sala dela, e Damon diz que não há como conversar, pois ela está em coma. Mas promete que assim que a jovem acordar, ele será o primeiro a vê-la. Mais tarde, Nick volta para sua sala, e começa a bolar um plano para sair dali. Ele constrói um equipamento com as coisas que acha no local para que possa descobrir os números que foram digitados para formar a senha. Tudo isso enquanto conversa com Jonah. Jonah diz que se sente estranho e que os três devem estar infectados. Os dois concordam que devem sair dali e trocam informações para conseguir dar no pé. E pouco antes de ir embora, Jonah diz que seus braços estão estranhos, ao mesmo tempo em que os cientistas da base conduziam um experimento estranho com uma vaca. Mas as coisas saem do controle e tudo fica uma bagunça. E aproveitando o tema da história, vocês sabiam que o primeiro caso de abdução que foi à mídia aconteceu em 61? Pois é, nesse ano o casal Betty e Barney foram os principais alvos da mídia norte-americana e ficaram conhecidos como os primeiros a serem levados. Mas cá entre nós, em 1957 já havia um relato cheio de detalhes de abdução de um fazendeiro. Mas enfim, Nick se aproveita disso e tenta se esconder no banheiro, mas logo é achado e levado a um lugar seguro. Aí quando tudo volta ao normal, ele vê marcas no corredor, indicando que algo grande passou por ali. Então, em sua próxima reunião com Damon, ele pergunta o que exatamente era aquilo. Além disso, durante os testes, Nick pergunta o que fizeram com Jonah, pois ele tem certeza que suas conversas não eram confidenciais. E movido por sua ira, o cara começa a falar um monte sobre como essa instalação é atrasada, e que por isso os dois amigos e o Nomad poderiam acabar facilmente com eles. Ouvindo tudo isso, o doutor revela que na verdade eles nunca recuperaram o Jonah, e que por isso é impossível que a dupla tenha se falado nesses últimos dias. Com isso, Nick começa a duvidar de si mesmo, e ao voltar para seu quarto, ele decide tomar uma ação. Em seguida, ele pega a maca de Hayley e começa a ir em direção à saída enquanto desvia dos funcionários do local, contando com bastante sorte para que não fosse visto. O problema é que Damon achou embaixo do colchão do jovem todo o plano que ele havia feito. Aí, quando Nick estava para escapar, ele acaba sendo pego. Honestamente, dá pra entender o desespero de Nick em querer fugir o mais rápido possível, mas sendo esperto do jeito que ele é, poderia ter mantido a calma e ter estudado mais o local, e a forma com que os trabalhadores se movem ali dentro, como troca de turnos e coisas assim. Dessa forma, sua fuga poderia ter sido muito mais rápida e assertiva, mesmo que eu não saiba o que ele faria após chegar do lado de cima, afinal o cara está em uma cadeira de rodas e carregando uma maca. Após isso, o garoto tem visões de seus antigos dias como corredor e aventureiro, e logo ele acorda deitado em uma maca, com Hayley ao seu lado já acordada. Os dois tentam tocar as mãos e são impedidos pelos médicos, e aí a garota diz que sonhou com o seu namorado e cai no sono de novo. Isso faz Nick ficar agitado e os médicos tentam controlá-lo, mas assim que o jovem cai no chão, os dois homens saem imediatamente dali. Então o cara se sente estranho e fica desesperado ao perceber que suas pernas foram substituídas por pernas mecânicas com tecnologia alienígena. Damon pede para que o garoto se acalme e entenda o motivo do porquê ele está ali, mas Nick olha para sua namorada e fica pensativo por um tempo. Damon continua falando e pede para que Nick volte para o soro, mas ele ignora tudo isso e arromba a porta com suas incríveis pernas. E aí, sem pensar muito, ele apenas pega a maca de Hayley e começa a sair das instalações. Damon vai até o jovem e fala para ele ficar, pois assim que subir não poderá ser mais protegido. Só que sem entender nada, Nick apenas sobe com o elevador, atravessa um longo túnel escuro e sai do local, chegando em um enorme deserto. Nessa hora, Hayley acorda e os dois saem a pé. Logo, eles pegam carona com uma senhora bem estranha que passava por ali de carro e vão até o posto de gasolina mais próximo. Então, os dois se despedem da velha peculiar e descem. Nick deixa Hayley do lado de fora e vai até o barzinho que tinha ali para usar o telefone. Mas então, ao mesmo tempo em que um alerta sobre os dois passa na televisão, Hayley é sequestrada por um caminhoneiro. Nick usa suas novas pernas incríveis e vai atrás do caminhão até alcançá-lo. Mas assim que chega na porta do veículo, o motorista lhe derruba com tudo na estrada. Nick se recupera rapidamente e volta a correr até chegar em sua cola. Vendo isso, o caminhoneiro procura sua arma e acaba descobrindo que Hayley já estava
com ela e iria usar nele. Assim, o casal abandona o homem no meio da estrada e rouba o seu caminhão, sem ligar para o que o cara falava sobre eles não irem muito longe. Aí rapidamente, Nick e Hayley voltam para a estrada, só que sem realmente ir muito longe, os dois chegam no fim do caminho, já que havia uma enorme fenda em sua frente. Ao mesmo tempo, Damon encontra a senhora estranha que deu carona para o casal e leva ela para a sala de interrogatório. Ao chegar lá, ele a questiona sobre os jovens que ela ajudou mais cedo, porém a mulher parece entrar em pânico como um celular com defeito, e Damon pega sua arma para finalizá-la. De volta à estrada, Nick e Hayley tentam ir por outro caminho, e descobrem que independente de para onde dirijam, sempre vão encontrar o mesmo desfiladeiro. Então os dois saem do caminhão, e começam a investigar as construções em volta, assim descobrindo o mapa da área em que estão. Pouco depois, os dois começam a conversar, e a garota diz estar ouvindo os barulhos estranhos, mas como Nick não escutava, o assunto é apenas ignorado. Então o casal fala a respeito de como tudo isso foi acontecer, e o que exatamente os levou até ali, além de também tentarem descobrir como passar pela fenda. A noite cai rapidamente, e os agentes chegam até onde os dois estão. Nick ouve os barulhos e leva sua namorada para dentro. Os dois se escondem enquanto esperam para ver o que está ali, e no meio daquela sequência, John aparece de surpresa e mostra que foi ele quem fez o barulho. Os agentes, na realidade, haviam ido até a casa do caminhoneiro que havia levado Hayley. Damon parece conhecer os caras e pergunta pelos jovens que estavam com suspeita de estarem infectados. O cara fica com medo daquilo e tenta atirar em Damon, mas sua arma trava e ele acaba sendo finalizado. Voltando para os jovens, Nick coloca Hayley para dormir e percebe que em suas costas havia um tipo de implante. Então, ele e Jonah descem e conversam a respeito do lugar e da situação em que se encontram. Jonah pede para Nick olhar os números tatuados em seu braço e comparar com o resto, pois esse número não era um identificador pessoal, e sim regional, e com base nesses números, Jonah acha que os três estão na área 51. Nick não acredita nisso e fica desesperado, então Jonah mostra que não existe comida por ali e que tudo é fictício, como um cenário em Hollywood, mas feito para fins militares. Os dois conversam e chegam à conclusão de que devem tentar pedir ajuda de alguma forma, já que definitivamente há algo de errado com eles, e por isso precisam de ajuda. Além disso, a roupa de Jonah está com sangue porque ele tentou retirar as próteses que foram colocadas em suas mãos, e o cara também revela que provavelmente a única forma de sair dali é seguindo a estrada principal, e por essa ser a única chance de escapatória, Nick concorda. E essa parte remete bastante para aquela famosa teoria da Matrix, né galera? Sem saber o que realmente é real ou o que é falso, e se eles são mesmo reais levando em conta tudo o que estão passando. Afinal, se você se colocar nessa mesma posição, provavelmente não conseguiria distinguir as coisas. E levando isso em conta, a melhor forma de tomar a decisão correta seria pegar algum dos trabalhadores e interrogá-lo, ou quem sabe entrar de fininho na base e ver o que descobre. Além disso, o legal dessa parte é que John acredita bastante que eles estão na lendária área 51, aquela que é coberta de mistérios a respeito não apenas de aliens, mas sobre todo tipo de coisa. Vai saber, né? Talvez até o Michael Jackson esteja lá. Mas brincadeiras à parte, voltando pro filme, no dia seguinte o trio de amigos vai num caminhão roubado pela estrada e chega em um tipo de inspeção de entrada e saída. E como era o único com traje de proteção, Jonah fica como motorista, enquanto os outros se escondem dos agentes. Uma ronda é feita pelos guardas e eles ordenam que Jonah saia do veículo, mas como isso poderia comprometer tudo, o jovem mete o pé no acelerador. Só que infelizmente algumas travas estavam impedindo que o caminhão saísse, e vendo isso o cara opta por enfrentar os guardas e chegar até a guarita. Lá ele pega o notebook na intenção de soltar as travas de segurança e liberar o caminhão, só que uma granada é jogada ali e tudo vai pelos ares. Por sorte, o garoto fica vivo, mas infelizmente ele está bem ferido e acaba sendo baleado pelos guardas. Nick vai até lá e ajuda seu amigo a ir para o caminhão, porém Jonah sabe que é o fim da linha para ele e diz que ficará ali para ganhar tempo na fuga de seus amigos. Nick obviamente não gosta da ideia e se lembra dos bons momentos que os dois melhores amigos viveram juntos. No entanto, não haviam outras alternativas e o casal se manda dali assim que Jonah usa suas poderosas mãos para quebrar os pilares e as travas de segurança. Esse parece ser o fim da linha para o jovem hacker, mas ele não vai embora facilmente e usa suas próteses para bater violentamente no chão e causar uma forte onda de choque que ergue os guardas para cima e provavelmente os finaliza. O casal segue sua jornada no caminhão enquanto lamenta a perda de seu melhor amigo, mas se bem que com toda essa tecnologia que foi mostrada no filme, os amigos poderiam muito bem ter pego Jonah e levado ele para a base. Quem sabe lá poderiam haver uma maneira de tratá-lo, e quem sabe até mesmo torná-lo mais forte. Com certeza seria perigoso, mas levando em conta que o jovem também tem um tipo de superpoder, seria muito mais fácil sair dali contando com sua ajuda. Mas isso não é tudo, já que bem em sua frente estavam Damon e toda uma equipe de agentes. Mesmo vendo isso, Nick não pensa em desistir e pisa no acelerador. O problema é que alguns equipamentos para furar os pneus são jogados no meio da rua e o caminhão perde o controle e tomba com tudo. O casal cai no meio da pista e ambos dão as mãos enquanto se lembram dos lindos e românticos momentos que tiveram juntos. Então os agentes chegam ali, colocam Hayley em uma maca e a levam em um helicóptero. Nick fica cercado por agentes enquanto encara o helicóptero indo para longe. Damon diz para o garoto nem pensar em alcançá-la, já que não poderia fazer isso mesmo sendo o melhor espécime para representar a vontade humana integrada à tecnologia extraterrestre. Nesse momento, Nick tem um estalo e percebe que Damon, ao contrário, é nômade e que tudo isso foi causado pelo tal doutor. Damon confessa ter mandado o sinal, mas diz que o jovem foi até ali por conta própria e que por isso deve
se questionar se encontrou o que queria. O garoto olha para o colar em sua mão e se lembra do seu passado incrível, e isso lhe dá muita energia e suas pernas praticamente queimam no modo turbo. Se aproveitando disso, o garoto sai correndo em disparada como se fosse o Flash e destrói tudo em seu caminho. E aí, correndo mais rápido que as balas de seus inimigos, ele chega até o fim da ponte e atravessa uma parede tecnológica, chegando assim em um tipo estranho de sala que parecia a parte de trás de um estúdio. Logo em seguida, Damon aparece atrás dele e revela que esse tempo todo ele era um androide. Nick parece não acreditar nisso e olha para fora do local, vendo assim que na verdade ele estava em uma gigante nave espacial que cruzava pelo universo. E o legal do filme é que toda essa interação com os extraterrestres aconteceu puramente por conta do sinal que os jovens receberam, né? Isso fica ainda mais interessante quando lembramos que a humanidade recebeu um sinal vindo de fora, o famoso sinal WOW. Infelizmente ele só foi percebido tarde demais, mas é legal imaginar as possibilidades do que poderia ser esse sinal. Fala galera, qual a sua opinião sobre os aliens? Eles existem?